Reação Pentecostal. E eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal e tem nos acompanhado. Compartilhe nossos vídeos e cada vez que você assistir o nosso vídeo, deixe lá o seu like, ok? Bom, Reação Pentecostal. Nós estamos abordando este assunto, que é a salvação, e simplificando, nós queremos descomplicar muitas coisas acerca da salvação, e por isso estamos destacando 3A. A, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. A, de andar em santidade. E A, de acreditar no arrebatamento. Isso descomplica muitas coisas que as pessoas andam buscando, procurando, muita escatologia, muita teologia. É simples, como os pastores mais antigos passavam para a igreja, e nós estamos resgatando isso. Se uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, e sabe o que é ser Senhor e Salvador, olha, maravilhas. Se a pessoa aprende que depois de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, precisa andar em santidade, ou seja, é a prática da obediência dos mandamentos, e aí nós vamos nos aprofundar no nosso dia a dia, como devemos nos comportar, o que devemos fazer, o que não fazer, porque existem tantos ensinamentos para nos tirar dessa posição de andar como servos de Deus. É aqui que eu vou dar o testemunho da minha aceitação. Aqui eu ando em obediência. É aqui que as pessoas de fato vão constatar uma mudança de vida em mim. E acreditar no arrebatamento está ligado em andar em santidade. Se uma pessoa aceita Jesus, anda em santidade, vai dormir todos os dias tranquilamente, porque se morrer, sabe que será arrebatado. E se viver, sabe que ao toque da trombeta será transformado e também arrebatado. E o que vai acontecer depois disso aí? Você pode buscar esse conhecimento. Legal, vamos estudar a palavra de Deus e mostrar tudo isso aqui, o que vai acontecer. Mas olha, depois que você for arrebatado, você estará com o Senhor para todo sempre. Bem, você já deve ter visto pelo menos 2 dos nossos vídeos que falam sobre aceitar a Jesus e que esclarecem que algumas pessoas aceitam a Jesus como Salvador, mas não o recebem como Senhor. Assim, as pessoas se iludem com a sua salvação sem ter Jesus como Senhor de suas vidas. E aqui, às vezes, o Senhor de nossas vidas acaba sendo o mundo, acaba sendo o próprio adversário de nossas almas, acaba sendo o próprio homem, Senhor de sua própria vida. Reconhecer a Jesus Cristo como Senhor quem é que manda, quem é que ordena, quem é que conduz, quem é que dirige as nossas vidas. E isso, para o ser humano, é muito difícil. Como que uma pessoa intelectualizada, muito culta, vai se submeter a um ensinamento desse aqui? Receber a Jesus como Senhor da sua vida, ok? É aqui que a gente vê a grande mudança no comportamento das pessoas. Jesus como Senhor é que vai conduzir o nosso andar em santidade, ok? Então, o nosso tema agora vai ser esse aqui, andar em santidade. É o nosso dia a dia. Bom, o A que estaremos destacando agora é o A de andar em santidade, que envolve o aspecto do nosso dia a dia, da nossa comunhão com Deus, do nosso viver com Deus. Andar em santidade está ligado, claro, à santificação. E de onde vem essa doutrina? Vem de uma doutrina maior, que é chamada doutrina da salvação, que envolve alguns aspectos, e eu quero apenas destacar 4 desses aspectos: adoção, justificação, regeneração e santificação. Adoção. Em João 1, 11,
e 12, nós encontramos na palavra de Deus o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Justificação. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Regeneração. João 3, 3 a 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Santificação. Hebreus 12, 14. O que diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um resumo, então. Salvação envolve esses aspectos principais: adoção, justificação, regeneração e santificação. Na adoção nós somos declarados filhos de Deus, porque Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nos tornamos filhos pelo processo da adoção. Justificação. Nós somos declarados justificados dos nossos pecados. Aqueles pecados que nos condenavam e nós não tínhamos condições de pagá-los, o Senhor se ofereceu em nosso lugar. Então, é como se fosse um juiz que condenasse alguém, mesmo sendo seu amigo, porque ele cometeu um delito e depois ele próprio providenciasse dos seus próprios recursos a condição de pagamento da multa daquela pessoa para que aquela pessoa fosse livre da sua condenação. Ou seja, onde existe uma condenação e depois uma absolvição, não há mais conta a pagar. Se eu tenho uma dívida, se você tem uma dívida e alguém paga essa dívida por você, esse outro que te cobrava anteriormente não vai poder mais te cobrar nada, porque não existe mais dívida. Assim, nós estamos cheios de pecados, mas Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E hoje nós somos justificados, nós somos declarados justos a partir do momento em que aceitamos essa obra que foi feita na cruz. Bem, regeneração é o processo através do qual nós somos feitos novamente. Nós nascemos de novo. Nicodemos, na conversa com Jesus, ficou surpreso. Jesus disse: na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, surpreso, questionou a Jesus, dizendo: uma visão humana, horizontalizada, científica, natural. Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Como pode um homem entrar na barriga ou no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus insistiu e agora asseverou com mais intensidade: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3,
não pode ver. E no versículo 5, não pode entrar. Então, para entrar no reino de Deus, é necessário ser regenerado. É aqui um processo de transformação onde o meu caráter, se era ruim, ele vai modificar-se. Onde a minha personalidade, se era cheia de defeitos, será transformada. É um processo de um novo nascimento. E esse novo nascimento é evidenciado quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, experimenta essa regeneração e mergulha num tanque batismal, onde, ao ser batizado, a pessoa morre para o mundo e, ao levantar-se, nasce para Deus. É como se fosse sepultado para o mundo e nascesse para Deus. E aí começa a nossa guerra, porque muitas pessoas fazem essa declaração de morrerem para o mundo e nascerem para Deus, mas na verdade continuam vivendo para o mundo e mortos para Deus, mas declaram-se santos, declaram-se salvos. Mas quando você olha para o procedimento dessas pessoas, você fica escandalizado, porque aquele que serve ao Senhor, aquele que tem Jesus como o Deus da sua vida, não mente mais, não rouba mais, sai do caminho da prostituição, das drogas, abandona os vícios e passa a ter uma nova criatura, ok? E esse processo, é esse processo aqui, ó, o processo da santificação, que é um processo instantâneo a partir do momento em que a pessoa deixa de ser pecador e é declarado pelos céus como um santo adorador, porque para alguém oferecer alguma coisa para Deus precisa ser santificado, precisa ser separado. E o outro lado da santificação é que ele é contínuo, ou seja, ele é progressivo, ele nunca para. A santificação não é um elevador que simplesmente você entra e vai chegar lá no céu desse jeito, que você se eleva numa mudança do dia para o outro, mas é uma escada que vai te conduzir ao céu. Cada dia você sobe um degrau e nesse processo você vai melhorando a cada dia. Então, não é um pastor, não é uma igreja que vai transformar você do dia para a noite, mas é um processo onde você vai sendo aperfeiçoado para a glória de Deus. Então, já que nós vimos esse conjunto, eu quero só afirmar para você exatamente o andar em santidade. Então, me permita aqui apagar tudo isso aqui, que foi um esclarecimento para você entender como funciona a doutrina que você precisa estudar, e é interessante que você compreenda isso. Não é preciso você saber teologia, você se aprofundar muito em estudos escatológicos. É preciso tão somente que você guarde o seu comportamento no seu dia a dia. E aí está o andar em santidade, que é o nosso próximo tema, onde estaremos abordando esse hábito. Já dissemos a salvação 3A, aceitar a Jesus, andar em santidade e acreditar no arrebatamento. Esse segundo ponto, então, é esse, andar em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, mais uma vez eu quero ler para você. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santificação é impossível ver a Deus. Eu preciso me preocupar em entender o que é santificação. Rapidamente, eu quero chamar a sua atenção, porque eu marquei aqui como se fosse esse período aqui, os nossos anos de vida. Então, a santificação é importante porque ela será determinante para mim. Porque se eu andar em santidade nesse período, nos meus anos de vida, eu alcançarei o benefício de ir para o paraíso e alcançar a eternidade. Mas se nesse período de minha existência eu me descuidar com a minha santificação e andar no caminho da iniquidade, da maldade,
da perversidade, da devassidão, eu vou perder a minha salvação e serei lançado nas profundezas do abismo. Então eu perderei a minha salvação. Veja como é importante você se preocupar com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Santificação é separação. Santificação é separação para uso de Deus. No Antigo Testamento, utensílios, tudo que era usado no templo, inclusive as pessoas que ali trabalhavam, precisavam ser santificados ao Senhor. Então, tanto os utensílios, como também as pessoas que ali trabalhavam. Aqui nesse versículo, Paulo foi separado como apóstolo, ele foi separado para o Evangelho, ele foi separado para uso de Deus. Assim, eu e você também devemos ser separados para servir a Deus. Então, essa separação significa eu deixar as coisas do mundo para servir a Deus. E quando eu falo mundo, eu falo do mundo em suas transgressões, em seus pecados, em seus vícios, em seus deleites e prazeres. Santificação é um processo que deve ocorrer na vida de cada um servo de Deus. Aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 10 e 11, deixa isso muito claro para nós. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do Senhor. Então observe que essas coisas que praticávamos anteriormente, agora, na nossa santificação, no nosso viver, nós não praticamos mais. Então todas as coisas que a Bíblia condena como erro e que afasta o homem de Deus, deve ser tirada do nosso viver, do nosso dia a dia. Santificação é expressa a vontade de Deus para a vida de cada crente, assim como encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, texto que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é, sem dúvida, a vossa santificação. Ainda aqui em 1 Tessalonicenses, vemos a importância da santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que está esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo precisa andar em santidade, em tudo. E não é só uma parte, como alguns pregam. Jesus só quer o coração. Não, é tudo, é completo, é 100%. Eu preciso me santificar por dentro e por fora. Assim, espírito, alma e corpo precisam manter-se preservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Vamos ao quadro. Aqui está o corpo. Eu vou tentar explicar para você algo muito importante. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Eu chamo a sua atenção porque isso aqui é complexo, porque a minha alma se comunica com o mundo,
através do meu corpo, através dos sentidos. Quando eu tenho tato, paladar, a visão, a audição, olfato, a minha alma se comunica com o mundo através do corpo. Agora, a minha alma se comunica com Deus através do meu espírito. Então, a minha relação com Deus, ela vai estar perfeita quando eu andar em santidade. Porque se eu me contaminar com as coisas que eu apresentei para você, eu vou contaminar o meu espírito. E meu espírito não vai poder se comunicar com Deus por causa do pecado. O pecado separa, interrompe a minha comunicação com Deus. E aí sim, se existe a força do bem e a força do mal vai buscar interferir nesse meu processo de separação, nesse meu processo de intimidade com Deus, de andar com Deus, porque vai tentar fazer com que eu peque, para que eu me afaste de Deus. Então, eu quero te explicar para que eu tenha consciência da necessidade de andar em santidade diante de Deus, estar vivo perante o Senhor. Espírito, alma e corpo, perfeitamente preservado para Deus. Então, se eu me comunicar com o mundo através do corpo, nas práticas pecaminosas, eu estarei morrendo espiritualmente, porque o meu espírito não terá mais comunhão com Deus. E eu quero chamar a sua atenção, porque a preocupação de qualquer pastor sincero e verdadeiro é com a sua salvação. E aqui neste canal Reação Pentecostal, a nossa preocupação é com a sua salvação, é com a sua eternidade. Então não adianta eu querer simplesmente que você desfrute de tudo deste mundo, tenha uma vida prazerosa e perca a sua salvação, e perca a sua eternidade. Então, nesses anos de vida que nós temos aqui, nossos anos de vida aqui representados, nós precisamos andar em santidade, espírito, alma e corpo plenamente vivos, porque eu posso andar para lá e para cá e estar morto, como um zumbi, isso até mesmo dentro da igreja, porque eu estou dentro da igreja, mas vivendo conforme os princípios do mundo, vivendo na igreja, mas fazendo coisas erradas. Então, aparentemente, quem olha para mim, eu estou vivo, mas para Deus eu estou morto, porque o meu espírito não está se comunicando com Deus. Por isso, eu quero que você venha comigo nesse pensamento, analise como está a sua vida espiritual diante de Deus, para que você não esteja apenas vivo no seu corpo e esquecendo que o seu espírito está morto. Para você alcançar a vida eterna, é necessário que o seu espírito esteja comunicando-se com Deus. E isso é um processo que você adquire se você andar em santidade. Pois bem, conforme nós falamos para você em Hebreus, é impossível alguém chegar a Deus ou alcançar a vida eterna se não andar em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que eu posso andar em santidade? Como é isso? Qual é o processo? Quem é que pode operar essa santidade em mim? Primeiramente, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. A partir do momento que eu acredito na morte de Jesus na cruz para salvar, aquele sangue que foi derramado na cruz, ele foi derramado para limpar-me dos meus pecados, dos seus pecados. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em 1 João 1,7 está escrito: se andarmos na luz, como na luz ele também está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Então, o sangue de Jesus é um meio de santificação. Mas também a palavra de Deus é um meio de santificação. Como Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
A proporção que você deixa a palavra entrar na sua vida e você muda seu comportamento, porque você aprende a verdade através da palavra e vai mudando a sua vida, ela vai modelando você segundo as Escrituras. Então ela te purifica. Você aprende que não deve fazer determinada coisa e passa a não praticar. Você obedece à palavra, porque andar no caminho da desobediência é você descumprir a palavra do Senhor nosso Deus. E o Espírito Santo é um terceiro elemento que opera em nós a santificação, porque o Espírito Santo ele transforma o nosso viver, ele nos incomoda para que andemos em santidade para agradar ao Senhor. E toda vez que você peca, toda vez que você se entrega ao pecado, o Espírito Santo se entristece. Então você sente quando o Espírito Santo se entristece dentro de você, porque a função do Espírito Santo é preparar a noiva de Cristo para o encontro com Ele, é preparar a igreja, é santificar a igreja, é conduzir a igreja. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim, nós temos as áreas da santificação, as áreas onde nós vemos a atuação desse processo mudando-nos. Bom, nós falamos de espírito, alma e corpo, e são essas áreas onde a santificação opera. A santificação operando no espírito, ela nos coloca em condições de estarmos alinhados com Deus e a nossa comunicação com Deus. A purificação, a santificação da nossa alma é termos o controle de todos os apetites do nosso corpo, dos nossos instintos controlados, porque se nós nos entregarmos, por exemplo, ao simples prazer de comer, que aparentemente é uma coisa muito inocente, não tem pecado algum, mas se você comer desordenadamente, você cai no pecado da gula. Então veja que é uma coisa simples. O sexo, por exemplo, que é uma coisa linda, pura, para ser praticado de acordo com os princípios da palavra, namoro, noivado e casamento. O sexo é para ser praticado no casamento, porque se o sexo for praticado antes do casamento por um jovem, é chamado de fornicação e o coloca na condição de perdição eterna. E se o sexo for praticado, por exemplo, fora do casamento, sem ser com seu cônjuge, é chamado de adultério. Outrora fora até considerado como um crime, mas hoje é uma coisa muito normal e nos dias de hoje falar sobre isso parece um absurdo, mas o sexo é para ser praticado no casamento. Então, quem tinha uma vida pregressa antes de conhecer a Jesus na devassidão, depois que aceita Jesus, ele passa a ter uma vida de santidade na presença de Deus, passa a viver uma vida familiar de harmonia, todos se preocupam com o bem-estar da família. Então, veja como a santificação ela opera tanto no espírito, como na alma e também como no corpo. Então, cuidar do corpo, preservar o corpo, faz parte do processo de santificação, porque, afinal de contas, a Bíblia nos apresenta que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vive em santidade, procure agradar a Deus. Observe que nesse tempo nosso de existência, é assim que o Senhor quer que andemos, preservando o espírito, alma e corpo durante toda a nossa existência, para que você possa morar com Ele para toda a eternidade. Meu amigo, a santificação ela é posicional instantânea quando ela muda a sua posição de pecador para santo adorador. Como Deus se relaciona com coisas santas, logo a operação do sacrifício de Jesus te torna santo. Então você, a partir do momento em que aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você já muda a sua posição. Você que era simplesmente um pecador, agora você é um santo adorador, mesmo que você ainda precisa se libertar de alguma coisa,
porque aí entra o segundo aspecto da santificação, porque ela é prática e progressiva. Significa que é uma escadinha onde você deve continuar subindo sempre na direção do céu. A santificação, ela vai ser uma escada onde você vai subir um degrau até você alcançar o seu objetivo. Então, há muitas pessoas que querem que uma pessoa mude da noite para o dia. Não, não é assim. Não é o homem que muda uma pessoa, não é uma igreja que muda uma pessoa. Quem muda, quem transforma uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. Ele vai transformando a pessoa. Então, na nossa existência, nesse período aqui em que estamos aqui vivendo, é mais ou menos isso que acontece. Quem anda em santidade, ao invés de ele vir em linha reta, apesar de estar vivendo aqui, ele vai andando na direção do céu, porque ele vai melhorando, ele vai aprendendo a cada dia, fazendo uma avaliação. O que é que eu fiz ontem que eu não devo fazer hoje? Esse é o processo de santificação. Você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um amigo melhor, um trabalhador melhor. O processo de santificação te dá mais personalidade, te dá mais caráter. É todo o problema da regeneração atuando na sua vida, nesse processo onde o Espírito Santo de Deus trabalha em você. Então é um conjunto de coisas acontecendo simultaneamente, onde você passa a ser adotado como filho de Deus, onde você é justificado dos seus pecados, onde você é transformado pela regeneração e você passa a praticar a santificação no seu dia a dia. Fique conosco, nos acompanhe no nosso canal Reação Pentecostal, porque nós vamos dar prosseguimento nesse ensino. E eu vou contar para vocês no próximo vídeo mais outra parte do nosso testemunho. Nós tivemos o testemunho onde eu aceitei Jesus como Salvador, do meu nascimento até aceitar a Jesus como Salvador. Foi um momento triste, difícil da minha vida, enquanto criança, enquanto adolescente, mas depois que eu aceitei Jesus como Salvador, foi o tempo da virada, foi o tempo da mudança. Muitas coisas aconteceram na minha vida e eu quero passar essa experiência para você. Não se esqueça, o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador e depois andar em santidade. E vamos entrar numa área muito importante, que é você acreditar no arrebatamento da igreja, no arrebatamento antes da grande tribulação. E aí você vai ver que o Evangelho vai se tornando cada vez mais simples, porque mesmo as pessoas que não têm letras, mesmo as pessoas que não têm nenhum estudo, vão poder entender que é uma coisa simples: você amar o Senhor, você aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você andar em santidade, em novidade de vida, em separação para o Senhor, e assim você vai cada dia mais aumentar a sua intimidade, a sua amizade com Deus, e a qualquer momento teu amigo, ele vem e te tira desta terra. Deus abençoe você, um forte abraço e o Senhor seja contigo.